Olá pessoal, tudo bom com vocês? Preste atenção no que Daniela Araújo falou. Preste muita atenção e analise comigo. E ao final comenta o que você acha sobre o que ela disse. A maioria de nós já está sabendo do caso da cantora gospel Sara Mariano, que foi encontrada morta há poucos dias com o corpo semi-carbonizado. Depois de um tempo, seu próprio marido se entregou e confessou o crime. Mais um pai que matou a mãe da sua própria filha. Que a igreja é um lugar onde existem todos os tipos de pessoas, inclusive pessoas doentes espiritualmente e mentalmente também, porque a igreja é um lugar aberto. Qualquer pessoa pode entrar lá, congregar, frequentar. Disso a gente já sabe. O que não pode mais acontecer... Isso aqui que ela está falando é verdade, tá? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor será salvo. Nem todos que congregam, que diz ser cristão, que dizem acreditar em Deus, de fato são ovelhas. Nem todos que louvam, de fato louvam a Deus. Nem todos que pregam, de fato, são fiéis a Deus. Então, essa é uma colocação muito importante que Daniela Araújo fez. Muito importante. Nós precisamos entender que não é porque alguém diz ser cristão que de fato ela é um cristão verdadeiro. Ela pode ser simplesmente um bode vestido de ovelha. Ela pode ser simplesmente um falso profeta infiltrado no meio da comunidade cristã evangélica. Pode ser alguém mal intencionado se escondendo atrás da fé. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos. Sempre atentos. E todo cuidado é pouco. É a gente, como igreja, se calar e não ter um trabalho direcionado para esse tipo de caso, tendo ciência da estatística, onde 40% das mulheres vítimas de feminicídio se declaram evangélicas. Pior do que... Veja só. Veja o que ela está falando aqui. A igreja não pode ficar nessa conversa de vamos orar. Vamos fazer uma campanha de oração. Nem tudo se resolve com oração, tá? Nem tudo se resolve com oração. Ah, a oração não tem poder. Não, não é isso. É que há coisas que precisam ser tratadas diante da justiça humana, terrena. Nem tudo vai se resolver com oração, não. A oração é boa, tem muita importância, mas nem tudo se resolve com oração. E não é porque a oração não tenha poder. É que há coisas que nós precisamos assumir a responsabilidade e parar de estar pedindo para Deus fazer aquilo que cabe a nós fazermos. A gente se calar é a gente não dar o apoio necessário para as vítimas. Isso é verdade. Isso é verdade. A igreja precisa apoiar as vítimas, as pessoas que estão sofrendo. A igreja não pode, por exemplo, aqui nesse caso, chega uma mulher para o pastor e diz: pastor, o fulano está me agredindo. Vamos orar, irmã, que isso é o diabo. Vamos orar, que isso é o capeta na vida dele. Vamos orar, vamos fazer uma campanha de oração para Deus restaurar. Não, senhor. Pastor, meu marido está me batendo. Irmã, vamos agora para a delegacia. Vamos registrar um BO, eu estou contigo. Esse negócio de ficar apoiando, de ficar, aliás, não é apoiando, né? De certa forma é. Porque ficar de braços cruzados quando você deve ajudar e não ajuda, isso é apoiar indiretamente o que está acontecendo. Então, muitas mulheres estão sofrendo caladas, não procuram ajuda porque sabem que vão ser ignoradas. Não, irmã, isso vai ser um escândalo se a gente falar. Não, vamos tratar aqui. Vamos tratar aqui. Vamos orar, porque senão vai ser um escândalo. E aí, sabe o que vai ser escândalo? É o que foi, o que aconteceu. Isso é um escândalo maior. Entendeu? Isso é um escândalo maior. Agora veja só, se a denominação, se os líderes se juntam, olha, aqui ó, nós não vamos apoiar isso aqui não, tá errado. Se for o caso de denunciar, denuncia, registrar o BO, registra o BO. Meu amigo, a sociedade vai ver que essa igreja não apoia o erro, que essa igreja não incentiva nada de errado ser praticado. Pelo contrário, é uma igreja que tem compromisso com a justiça e com a verdade. Porque assim deve ser. O povo de Deus deve ser amigo da justiça e da verdade. Nós devemos ser movidos pela justiça e pela verdade. Confira só o que ela vai continuar falando aqui, que é muito importante. Falando para elas continuarem casadas, orando pelos maridos, para que eles
mudem e correndo o risco de morrer, que é o que acontece muitas vezes. Então, até quando nós vamos... Como é que a mulher vai dormir? Acabou de de receber uma pancada e não pode sair de casa. Não sai de casa não abandone o celular não, senão você está pecando, irmã. Não deixe não, que você está em pecado. Aí a irmã dorme, deita do lado do cabo que acabou de espancar ela. Sabe, nem ela se vai acordar viva. É porque morta não acorda. Então, é complicado, meu amigo, esse povo. É complicado. Quem apoia isso aqui está muito errado. Vamos continuar vendo aqui. Nos permitir esse derramamento de sangue usando de uma religiosidade que nada tem a ver com o cristianismo verdadeiro. Quantas vezes você não ficou sabendo de alguma história de agressão dentro da igreja? A gente não pode mais fazer vista grossa para criminoso que de crente não tem nada. Essas pessoas, elas não precisam só de cura espiritual, elas precisam de tratamento psicológico e de cadeia. Olha o que diz a palavra de Deus. É isso. De Deus. Em Efésios 5:25 diz assim: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Então, irmã, se você está apanhando da pessoa que se diz, se ele te agride verbalmente, se ele usa da religião para te manter prisioneira desse casamento, se ele te proíbe de viver, de ser feliz, saiba que esse casamento não é de Deus, foi uma cilada que você caiu, infelizmente. Mas Deus, ele está de braços abertos para te receber, para te curar, para te dar uma nova chance, para que você seja feliz, tenha uma nova vida, livre de abusos e agressões. Ninguém merece. Exato. Ao invés das pessoas verem na igreja uma instituição, né? Um grupo de pessoas que socorre, que ajuda, que protege, o que muitos têm visto nesta igreja são pessoas que contribuem para o avanço de qualquer tipo de violência. E aí, meu amigo, eu fico, sabe, triste, ao mesmo tempo revoltado, triste com os casos, triste com as pessoas que estão sofrendo, revoltado com a liderança que apoia isso. Então, quantas pessoas não estão vivendo assim? Quantas pessoas estão dentro de lares, sendo praticamente maltratados todos os dias, mulheres, né, na maioria, apanhando todos os dias, e ela já não vai mais para a liderança pedir ajuda, não. E também não vai denunciar porque tem medo. E aí ela já não tem ninguém que lute por ela. E é crente, e é cristão. E às vezes é o pastor que está fazendo isso. Sabe, eu sinceramente sinto muita tristeza quando, principalmente, né, de qualquer forma, mas principalmente quando é pastor. A matéria está assim, ó, pastor tal fez isso, porque eu sei e conheço muitos pastores que são homens de Deus de verdade. Eu conheço muitos pastores que são íntegros, que são pastores exemplares, de bem, que são pastores honrados, de honra. Eu conheço, eu sei que existe, mas por causa de uns que estão por aí vem o título da matéria, pastor tal fez isso. Meu amigo, que vergonha os pastores sérios sentem destes falsos que estão por aí. É a mesma coisa quando a gente vê a manchete, o cristão ou o evangélico tal fez isso. Meu amigo, isso é triste, porque aí todos nós acabamos recebendo essa culpa. E não é assim, não são todos os pastores que são pastores picaretas. Não são todos os pastores que são falsos. Não são todos os pastores que são ladrões. Não são todos. Tem no meio do povo que se diz de Deus? Tem. Tem gente ruim no meio da igreja? Tem, como tem no meio do grupo de médicos, de católicos, de ateus, de espírita. Tem gente ruim em todo lugar. Não significa que todas essas pessoas, que todos estes grupos sejam pessoas ruins. Eu gostaria que todos conseguissem entender isso. Passar por isso. E se as pessoas com quem você convive acham isso normal, reveja o seu padrão de amizade, porque claramente essas pessoas, elas precisam no mínimo de uma avaliação psicológica. Se você tem amigos que apoiam essas coisas, olhe, sinceramente, corte o laço.
Isso não é amizade boa para você. Reveja muito bem quem são suas amizades. Também. Infelizmente, a gente está sujeito a escolhas erradas, mas a gente não é refém dessas escolhas. Então, se você está numa igreja que não tem condição de te dar o apoio psicológico que você precisa, a primeira coisa que você precisa fazer é sair de perto desse homem e ficar perto da sua família. Vá para casa dos seus pais, seus irmãos, de algum amigo. Gente, não guarda segredo. Não fica pensando, não, mas vai ser um escândalo. Não pensa isso. Não pense nisso. Tá precisando de ajuda, tá precisando de um socorro, tá sofrendo violência, grite bem alto, peça ajuda. Eu sei que às vezes você pode pensar que não, mas sempre há alguém disposto a lhe ajudar. Peça ajuda. Peça ajuda. Algum sinal para que alguém perceba que você precisa de ajuda, que você precisa de um socorro. E eu garanto para você que o socorro virá. Pode ter certeza. Peça ajuda. Você não é obrigado. Você casou, você é mulher, você casou, você é o homem que é casado, enfim, está passando por, está apanhando, enfim. Você não é obrigado a continuar nesse casamento, não. Você não é obrigado a ficar nesse casamento, não, sabia? Mas, Evandro, você não é contra o divórcio? Sou, claro que sou. Eu não incentivo o divórcio, mas entendo ele em muitos casos. Entendeu? Eu não apoio o divórcio a ser praticado de forma banal. Mas, às vezes, o divórcio, em alguns casos, ele é o escape que uma mulher tem para salvar a vida, que um homem tem para salvar a vida. Você sabia disso? Mas não fique sozinha em nenhum momento e nem longe de quem você confia, e nem pensa em dar chance para essa pessoa, para ficar sozinha com esse homem. Não faça isso. Ligue para 180, que nesse número você também vai ser instruída e eles vão te ajudar. Se você, depois de ver esse vídeo, for agredida ainda, faça imediatamente o exame de corpo e delito, porque pode ser que isso não evite do cara ser louco com você, mas muitas pessoas passarão a acreditar em você e te ajudar. Todo mundo tem o direito de ser feliz. A gente não tem culpa que existem muitos lobos em pele de cordeiros dentro das igrejas. Por trás de um sorriso bonito, às vezes, esconde-se um demônio. Quando eu digo demônio, não estou falando do espiritual, não. Eu estou falando da pessoa má, do indivíduo ruim, maligno, tá? Maligno. Eu não estou colocando a culpa no diabo. Olha, ele está dizendo que é o diabo. Não, eu estou dizendo de uma pessoa que aparenta ser de bem, mas o bicho é ruim. Fingindo serem algo que elas não são e nunca serão. E a igreja não pode se responsabilizar por todos os loucos que fingem que são crentes e usam o nome de Deus falsamente. Mas nós somos responsáveis em cuidar de cada mulher que foi vítima desses psicopatas e dar a elas toda a assistência e solidariedade necessária que elas precisam, tudo que elas precisarem. Porque esse também é o papel da igreja. Exato. Socorrer, ajudar, estender a mão a quem está precisando. É isso que a igreja tem que fazer. Existem situações, é claro, que um casal precisa de uma ajuda, de um conselho. Alguns problemas, assim, incompatibilidade de gênero. A incompatibilidade no temperamento, não é? Pensamentos diferentes, visão diferente, gosto diferente. São coisas que dá para conversar. São coisas que dá para sentar e conversar, pedir ajuda. Olha, aconselho aqui, ajuda a gente aqui. Como é que a gente vai entender? Como é que a gente vai desatar esse nó? São coisas que dá para conversar, dá para dialogar. São situações que não requer o divórcio. Que não requer, que não precisa, que não deve haver divórcio por isso. Eu gosto assim, eu gosto daquele jeito, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. São coisas que não... É nesses casos que eu falo, eu sou contra o divórcio. Agora, crime sendo praticado... Cai fora, meu amigo. Cai fora, minha amiga. Saia mesmo. Se for o caso, espere... Olha, preste atenção. Você está em casa apanhando, está em risco de vida, está sentindo-se ameaçado, está sentindo-se ameaçada... Você tem medo de sair enquanto a pessoa está em casa? Eu lhe dou um conselho.
Espere ela sair, tá? Mas faça com muito cuidado. Não vacile. Espere a pessoa que está lhe ameaçando sair de casa. Você não precisa arrumar suas trouxas, não precisa fazer sua bagagem, sua mala. Deixe lá. Se você tem filhos, pois não pegue nada, nenhuma roupa, nada, para não perder tempo e correr perigo. Saiu, o cabra foi no mercado, sei lá, saiu, foi em algum canto. Pois pegue o filho que tiver, se não tiver filho ainda, aí é mais rápido ainda, vai embora. E não deixe bilhete dizendo para onde foi, não. Já vá para a casa de alguém, chegue lá, olha, está acontecendo isso, não vou voltar, se eu voltar eu posso perder a vida, me ajuda. E de lá já vá para a delegacia. Vá, já denuncie, já registre um BO. Já, meu amigo, não perca tempo, porque cada segundo que você perder pode significar que você vai entrar para mais um dos vários nas estatísticas. Esse é um conselho que eu estou dando para você, tá bom? Eu vou ficando por aqui, comente o que você acha do comentário das palavras da irmã Daniela Araújo. Deixa eu só ver se eu acertei o nome dela mesmo. Isso, Daniela Araújo. Comenta o que você acha e até o próximo vídeo.